Bom dia. Bom dia. Os irmãos estão aí? Agora posso falar alto. Eu gostaria de agradecer a Deus pelo... Apesar de que tem os irmãos aí um bocadinho fora do normal ainda, em choque, mas foi uma ótima estratégia. Eu faria até mais que isso, porque é muito fácil falar, difícil é praticar. Eu acredito e eu digo sempre que nós cristãos muitas vezes mentimos, principalmente... Vou botar mais alto aqui. Vamos ver. Principalmente no que se diz respeito ao louvor. E há muitos países no mundo, como o que eu estou vendo, não existe uma proibição séria e um decreto, mas uma perseguição vigiada. E aonde a prática de vida é fundamental. Você não pode ter a palavra. E eu até cheguei e falei para a irmã Sidney, eu nunca me esqueço que ela ama o Salmo 20. Outros irmãos, como o presbítero Inaldo e outros irmãos da igreja, qualquer coisa, esses irmãos na igreja, numa competição bíblica, é problema. Porque falou uma coisa, o Inaldo responde. Né? Problema no bom sentido. Porque tem a Bíblia gravada. Irmãos que têm a Bíblia gravada em suas mentes e praticam. Não adianta só ter gravado, não. Eu louvo a Deus porque houve pessoas que ficaram chocadas e algumas se conteram, não partiram para a briga. É isso aí. Hoje foi uma simulação. Mas quantos lugares do mundo existem pessoas do governo entre nós e ao sair você já desaparece, porque falou coisa que não devia. Eu estive em 1988, esse ano faz 25 anos que eu estou no campo envolvida com missões. 87 foi Paraguai, 88 eu estava em Angola. E naquela época, era comunismo. E havia pessoas do governo dentro das igrejas. Você falasse uma coisinha que estava fora da ordem, estrangeiro, direto para o aeroporto. E os nacionais? Somem. Irmãos, isso não é brincadeira. Louvado seja Deus que essa simulação hoje, na prática, tocou você. Onde já se viu? Pegar minha Bíblia, meu inário. Meu Deus! É forte. É forte. Bota forte. Imagina você ser colocado, e eu já falava há muitos anos. É muito fácil ser crente, ser cristão, com a liberdade que nós temos no nosso país. Alguém botar um fusível na tua cabeça e falar, você é cristão. Ou no lugar que eu estava, faz um cumprimento na religião predominante e você não responde. Como eles querem que responda, acabou, você some. Falar o nome do país, ou o nome do partido mais fervoroso lá, ou usar a cor laranja, é perigo. Nós temos tanta liberdade no nosso mundo, no nosso país. E somos muitas vezes crentes religiosos. Qual a
sua religião? Ah, eu sou presbiteriana, eu sou cristão. Ai, que vergonha, não? Nesta manhã estamos falando de cristãos que são sequestrados e sofrem muitas vezes e não sabem de nada por que estão sendo perseguidos. De encarcerados domiciliar, público, social ou emocional. Dos deslocados de suas terras de origem, ou exclusão social, ou pela angústia da miséria. Você ter tanta coisa para falar e ser proibido de falar. Nesses últimos 3 anos, e eu creio que, desculpa, está tocando nos departamentos aí, que eu vou ser convidada para falar exclusivamente do meu campo, o último campo. Hoje eu fui convidada para falar da igreja perseguida, que o meu campo está incluído, né? Mas eu nunca tive uma experiência nos meus 22 anos anteriores, antes de passar os 3 anos nesse último campo, emocional, como eu estive nesse último campo. Todos os meus campos, a não ser Paraguai, eu estive em países de conflito de guerra, conflito político, né? Em algumas igrejas eu sou conhecido como a missionária guerreira. Porque todos os lugares tinha conflito político. Mas nesse lugar teve conflito emocional. É desgastante. É desgastante você estar num lugar, sendo que este lugar com outro país tem 15.000 roquetes apontados para Israel. Eu falo abertamente porque o primeiro-ministro de Israel foi lá no parlamento dos Estados Unidos e falou: eu não quero que o meu país sofra um segundo holocausto. 15.000 roquetes apontados por Israel. E a maior parte desses roquetes saindo do país onde eu estava. Você está 24 horas passando MiGs e a gente ouvindo o barulho dos aviões, fotografando a área, e o Líbano é menor do que Campinas. Você atravessa o país em 5 horas. E você fala, quando é que vão soltar qualquer coisa lá em cima? Alguns irmãos ficaram chocados de terem sido segurados suas Bíblias. O que é segurado as suas vidas? Isso não foi nada. Por isso que eu digo que foi pouco. De eu ter simulado desaparecer com o irmão, alguém chamar a polícia, coisas desse nível. Alguém ia infartar, né? Nota-se que a cada 3 cristãos no mundo, um sofre qualquer tipo de perseguição religiosa. Foi dito aqui, eu tinha uma estatística de 150, mas foi dito uma estatística de 140 milhões de pessoas vivem em regiões hostis. O sofrimento não é algo novo na história. Vamos ler Atos, agora todo mundo está com a arma. Atos 8, e alguém leia bem alto, eu vou pedir para o irmão o presbítero Reinaldo. Atos 8, de 1 a 3. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere.
Obrigada. Há relato que a igreja passava por fortes provações. Os cristãos tiveram que se espalhar, homens e mulheres foram mortos, presos, famílias separadas, sofrimento visível e violento. 2000 e tal anos atrás. No verso 2, a igreja chorava a morte de Estevão e tantos outros. Sofrimento físico e emocional. Você já se imaginou vendo um dos irmãos aqui, somos uma família, sendo apedrejado, encarcerado, esse irmão sumiu e você não pode nem mencionar que ele sumiu. Que sofrimento. Não só para a família física, biológica. No verso 3, Paulo assolava o povo de Deus e a raiz da palavra está relacionada com João 10:10. Alguém abra João 10:10. Se não souber decor. Eu estou pedindo para os irmãos lerem, para participarem, porque minha tradução é outra. Ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu volto na estratégia que foi simulada hoje. Alguém falou, vocês deviam ter avisado. O ladrão avisa que vem roubar? O ladrão manda um fax, um telegrama. Estécia está muito atrasada. Fax, telegrama. Um e-mail. Como é que chama esse negócio do computador? Um torpedo. Olha, fecha, põe grade, coisa e tal, que eu tô na área. Ele vem de surpresa. E ele não vem para fazer pouca coisa, não. Ele vem para matar, roubar e destruir. E ele vem com cara bonita, viu? Por isso que quando os irmãos falam, Esther, você tá abafando. Eu falei, meu pai. Só a graça. Não, eu ainda vim até com umas próteses caídas aqui, eu não arrumei para não impactar tanto. O inimigo vem bonito, galã, estupendo, musculoso. E se assenta do nosso lado. Muitas vezes entra na nossa casa. Lembra da lição de domingo passado? Prova e tentação. E que o Senhor permite determinadas tentações na nossa vida. Por isso precisamos estar vigilantes. Ser cristão não é brincadeira. Ser cristão num país onde você pode pregar, evangelizar, vir na igreja quando você quiser, é muito fácil. A perseguição da igreja tenta destruir a fé e a convicção das pessoas. Eu tenho fé em Deus. Eu creio que Jesus morreu na cruz por mim, pecador. E ele vem para destruir, para manchar, para incomodar as nossas convicções. Esses 3 níveis descritos no texto de Atos 8, físico, emocional e espiritual, podem bem ilustrar o sofrimento da igreja perseguida. A igreja perseguida sofre tem sofrimentos físicos,
emocional e espiritual. Eu me lembro que há 3 anos atrás, no culto de despedida ou no almoço, alguém chegou para mim e falou assim: Esther, como é que você pode ir para um lugar onde você não vai poder evangelizar? Como é? Eu não concebo essa ideia de alguém que eu estou investindo, que eu estou orando, que eu estou contribuindo financeiramente, ir para um lugar onde eu não posso distribuir um folheto, onde eu não posso falar de Jesus. E eu me lembro que no hospital onde eu estava, hospital evangélico, chegou um pastor lá do Egito, e o Egito está na lista dos mais perseguidos. Ele chegou lá e começou a pregar, e de repente ele estava falando daquela passagem do cego na porta lá do templo. Jesus, Nazaré, meu Pai. E a esposa, aleluias, aleluia. Mas pulou até aquele velhinho que nem andava já. Que é isso? Jesus, Jesus, a mulher falando aleluia. Seguir a Cristo é o mesmo fazê-lo com devoção e fidelidade. E não isenta-nos do sofrimento. Quantas de nós estamos aqui e vivíamos uma vida, entre aspas, muito boa antes de aceitarmos a Cristo? Bastou aceitar a Cristo, prova. É um filho X, é um marido tal, é separação. Que é isso? Quando eu estava no mundão, eu não tinha isso. É óbvio. Põe a sua cabeça para funcionar e leia a palavra de Deus. Você era do diabo. O diabo não precisava se incomodar com você. Mas a partir do momento em que você reconheceu que Jesus é o primeiro na sua vida, você começou a ter sofrimentos. Sofrimentos emocionais. Sofrimentos que você falou, meu Deus, se é isso. E você às vezes chega para quem evangelizou você, quem levou a palavra. Olha, que evangelho é esse que você me apresentou? Antes eu não era assim. Hoje em dia eu choro todo dia. E quantos de nós já experimentou esse tipo de sofrimento? E quando nós dobramos o nosso joelho, o Senhor fala bem de manso no nosso ouvido: aqueitai-vos, eu estou contigo. Continua. Eu vou te dar a força para você ficar de pé. O seu sofrimento vai glorificar o meu nome. Em meio ao sofrimento não estamos sós, pois o maior é aquele que está em nós. O sofrimento é uma oportunidade de alicerçarmos a nossa fé daquele que é provado no dia mau. Nós temos um Deus poderoso, que mesmo diante de tantas provas, de tantos sofrimentos, está do nosso lado. Essa é a diferença. Porque no mundo onde você não pode ter a sua Bíblia, e o pastor foi muito gentil em dizer que em muitos países o pastor também tem a Bíblia, mas nós sabemos que não é uma realidade em todo lugar. Eu estive em lugares em que, por N motivos, não era só porque ele era analfabeto, ele não tinha exemplar bíblico. Ele pregava quase todo domingo a mesma passagem, porque ele não conhecia outra. Ele memorizou aquela passagem. Você pregar domingo após domingo, anos a fio, a mesma passagem bíblica, porque você não tem a Bíblia completa. Outros vão ouvindo e escrevendo no papel higiênico. É difícil, já tentou escrever no papel higiênico?
Outros têm folhas da Bíblia apenas. E outros apenas ouvem e gravam. A Coreia do Norte, por 7 vezes, está no primeiro ranking de classificação de intolerância religiosa no mundo. Essa é a estatística apontado por... eu acho que aquele vídeo... Portas Abertas. Não o vídeo, o que eu passei por aí. A classificação de igreja perseguida. Há coisas fortíssimas que nós teríamos que preparar pessoas passadas pelo médico para assistir determinados vídeos ou relatos do que acontece nestes lugares. Não é brinquedo, não. Argélia, Azerbaijão, Eritreia, Iêmen, Indonésia, entre outros países, existem cristãos presos ou desaparecidos. Há pessoas no mundo, e eu conheci alguns pastores que são recebidos em outros países, ou que missões, pessoas especializadas o retiram e levam refugiados. E eu conheci um pastor do Iraque, e quando ele esteve, há muitos anos atrás, ele pastoreava uma igreja no Iraque de mais de 1000 pessoas. Não aonde os missionários da nossa igreja estão. Eles estão no norte do Iraque, né? Mas no centro do Iraque. E ele sofreu ferimentos físicos terríveis. Ele morou um tempo e trabalhou um tempo na capelania do hospital, onde eu estava. E ele sofreu tanta agressão no abdômen, que mesmo suturado, um termo, costurado, né? Suturado é um termo mais técnico, ele ainda usava uma cinta para segurar todas as vísceras, de tanto que ele foi torturado. E ele falava com alegria: o Senhor me teve naquele lugar por um determinado tempo, mas existe ali homens e mulheres fiéis à palavra de Deus. Não leem, não cultuam, não têm as suas Bíblias presas do lado de fora, não têm as suas Bíblias nos bancos da igreja. E determinadas igrejas tem que falar até a página do lugar que vai ler, porque o irmão não tem intimidade em manusear a palavra, tem que falar a página. Olha, tal edição, a página é tal. Né? Não é assim nas nossas igrejas? Irmãos, na Eritreia em 2002, todas as igrejas foram fechadas por ordem do governo. Viram a simulação hoje. Cerca de 2.000 pessoas estão presas, e o número aumentou ainda mais, nos subsolos, em contêineres de metal, em condições subhumanas. Eu vi uma propaganda esses dias na televisão de casas em contêineres, não sei quantos irmãos viram. E contêiner é algo muito quente ou muito frio. Imagina no deserto, em áreas muito quentes como a Eritreia. Dentro, aquilo deve minar uma aguinha lá, já está derretendo a gordura do indivíduo preso ali dentro. Em condições... Ou no subterrâneo, subsolo de muitos lugares. O cheiro de mofo. Eu não sei quantos estiveram já aqui no Brasil em cadeias públicas, quantos estiveram em solitárias dos presos, né? Geralmente nesses países não é proibido visitar cadeia,
Como no outro país eu tive um ministério de quase 10 anos com cadeia civil, eu chego nos lugares e pergunto, pode visitar a cadeia? E nem falo essa palavra. É proibido visitar a cadeia. Agora, o que passa lá, só quem está lá, se um dia sair, sabe. Eu sabia que existia uma cadeia, a gente chegando na capital do país, embaixo de um viaduto. Eles fecharam as paredes, então algumas salas tinha do lado de fora o negócio a caixa do ar-condicionado, mas as outras não. Ali era guardado praticamente os presos da Polícia Federal que levava do aeroporto para lá. Agora, como é que esses presos ficam lá? Estrangeiros. Estão ilegal no país. São colocados naquele local. Agora, imagina os crentes, os cristãos. No Egito, um recente relatório de direitos humanos apontou uma perseguição velada, cerca de 80 milhões de cristãos. Há 4 ataques por mês contra eles. Aonde eu estava, havia 1 ou 2 ataques de homens-bombas ou de carro-bomba por semana. Falou alguma coisa que o grupo comandante não está de acordo? Brincadeira. Muitas vezes eu estava na van e alguém falava no celular, olha, a tua casa explodiu. Se não era uma pessoa da religião, na próxima parada já tinha um policial para pegar aquela pessoa que fez algum murmúrio ali dentro do carro. Estourou a tua casa, estourou o teu prédio, estourou o teu carro. Calado. Alguém prendeu a sua Bíblia ali? Você achou muito? Você achou muito? Cala a tua boca. Com tudo isso, há no mundo cristãos de verdade. Cristãos que vivem a palavra de Deus. Cristãos que chegam verdadeiramente, Cristo me salvou. Quem somos nós? Pegou a nossa Bíblia, o nosso inário, e daí? Você não pode participar do culto sem a tua Bíblia? Quantos anos faz que você está na igreja? Não conhece as passagens bíblicas de cor? Você está no ônibus, você está onde for. Faltou a Bíblia, o Senhor mostrou que você tem que evangelizar. Espera um bocadinho, deixa eu procurar minha Bíblia. Que isso? No Iraque, cristãos continuam a fugir da violência. E um exemplo muito próximo de nós foi o que aconteceu no norte do Iraque, na escola onde trabalham os nossos missionários. Toda a igreja sabe. Um dos professores começou a falar de Cristo para a juventude. E os filhos e a população segue mais a cultura do que a palavra. E de repente o filho começou a se interessar pelo Evangelho de Cristo Jesus. A família fez lá uma reunião. Eu estou simulando. Alguém que assistiu aquele filme da Portas Abertas? Como é que chama aquele filme do rapaz lá que foi estudar na América? Me fugiu agora o nome do filme. Mas os pais, o que é isso? Você vai lá, vai matar o professor,
e depois você vai se matar se você não negar a sua fé. Foi isso que o rapaz fez. Matou o professor e depois se matou. Acabou. Isso é para mostrar que a nossa religião é a que predomina aqui. E eu sou capaz de matar minha família para que a minha religião não seja manchada. Há muitos pais e mães aqui. Você faria isso por amor a Cristo? Lembra de Abraão? Lembra de Abraão? Vai, Abraão. E Abraão já estava com as pernas com elefantismo, grandes, pesadas. E Abraão ia. E o rapazinho, papai, cadê a ovelha? E Abraão caminha, 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 prepara a lenha, prepara o fogo, prepara. Papai, onde que está a ovelha? Bota o teu filho na fogueira e acende o fogo. Ser cristão é isso? Mas o nosso Deus é aquele que prova, é aquele que permite a tentação, mas que dá o livramento. Quantas vezes precisamos ser testados? Quantas vezes o Senhor permite que sejamos provados, quebrados, e nós cantamos: Senhor, quebra-me, quero ser um vaso novo. Vem a primeira rachadura, a primeira umidade. Senhor, pega leve. Não é assim? Estou mentindo? Claro que não. Daí para frente. Mas o povo de Deus precisa continuar. O povo de Deus precisa continuar a levar a palavra. Porque os anjos queriam fazê-lo. Mas o Senhor falou: não. Vão ser os meus filhos. E algo maravilhoso que, de todos os lugares que eu estive, esse lugar foi o lugar mais frio, né? E eu fiquei realmente pensando e refletindo e vivendo. Eu acho que eu estou mexendo em alguma coisa. O Senhor dá uma ação térmica no nosso corpo de aguentar altas temperaturas e baixas temperaturas também, né? E como é maravilhoso sentir a mão do Senhor a nos conduzir a todo momento, os livramentos que o Senhor nos dá, saber que nós estamos deslocando e nós estamos sozinhos. Eu comentei ainda no domingo passado, eu fiquei tanto tempo sem falar português que muitas vezes eu estou conversando com uma pessoa, eu tenho que perguntar várias vezes, o som é outro, eu entendo outra coisa. Mas isso é o de menos. Afronta, questionando a tua fé, perseguições físicas, ou quando é família sendo levado um dos filhos, uma das guerras próximas ao lugar que eu estava, no começo, a ação terrorista pegava as crianças na escola, através de desenhos que faziam, tinha algum professor que era do exército, e através do desenho identificava que a criança estava externando aquilo que ele estava vivendo no país. No final da aula, retiravam aquelas crianças todas, e depois a própria BBC, a televisão BBC, rádio e CNN divulgou. Levavam para determinados lugares e arrancavam as unhas das crianças. Cortavam os órgãos genitais.
eletrocutava com choque elétrico. Acho que desligou alguma coisa aqui. E aí o que acontecia? Os pais iam lá buscar as crianças. Vocês querem seus filhos? Não, vocês não vão ter mais os seus filhos. Olha o que eles desenharam sobre nós. Vocês querem filhos? Mande, tragam as suas mulheres que nós vamos fazer filhos nelas. Ser cristão é isso. Ser cristão é ter uma igreja, aliás, ter um hospital, ter uma escola, onde tem um órgão do governo ali, do imperante, e ter o pessoal da igreja junto, trabalhando junto ali, para que você se cale. Eu gostaria de pedir a participação dos irmãos agora. Nós falamos até agora um pouco da igreja perseguida. E o que é a igreja livre? O que a igreja livre faz que a igreja perseguida não faz? Por favor, um de cada vez. Vamos, irmãos, o tempo está correndo. Não, pastor. Como é que é? Eu quero ouvir dos irmãos. Yala. É nesse assunto que os irmãos falaram sobre casamento de mesmo sexo, né? É você se omitir. Você ouvir que está errado, ter oportunidade de falar que está errado, que Deus não se agrada, né? E você ficar calado. Tá? Então, nós temos a liberdade de poder falar. Liberdade de expressão. De expressão. E nos escondemos. São dos casos, né? Nós temos, não podemos... E por que nós nos escondemos? Nós queremos delegar. Nós queremos andar de acordo com o mundo? Queremos estar de bem, né? Entre aspas, com o mundo. Então, não podemos, em momento algum, nos calarmos. Está errado. Seja, eu ensino para minha família isso daí. Não importa o que o povo vai pensar de nós. Nós temos que colocar a nossa opinião como cristão. A palavra tem que estar acima. A palavra diz, justamente. Outro. Rápido, irmãos, o tempo, até parar aquele relógio não está batendo. Vamos, irmãos, tem um almoço por aí, daqui a pouco cheiro de carne. Vamos lá. Os irmãos estão realmente compenetrados naquela introdução lá de igreja perseguida? Não podem falar? Enéas, Hinaldo, por favor, abra Miqueias 6:8. Daqui a pouco vamos ler. Não é ele ainda. Gente, o que a igreja livre faz? Irmã, esqueci o nome dela. A irmã falou nada ali. É você mesma. Fala nada bem alto de pé. Não, você ou a igreja? Você é a igreja, não é? Nós não estamos... Não precisa nem mais falar nada. Não estamos fazendo... Fala, irmã. Nós temos a liberdade de culto pela internet, pela TV, pelos rádios e algumas coisas, alguns jornais também falam da palavra de Deus. Temos liberdade de expressão, não é verdade? Isso, é isso mesmo. Temos liberdade de... Tem gente que tem uma biblioteca de bíblias, de todos os idiomas, e letra grande, letra pequena... tamanho grande, tamanho pequeno, mas tá lá de enfeite, igual aqueles livros que vendem para decorar a sala, né? Eu soube outro dia que tem lugar que vende livro só para decorar, não tem conteúdo, né? Só para decorar a sala. Por favor, presbítero Hinaldo, leia Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. O que é que o Senhor pede de nós? Que pratiquemos a justiça, que amemos a benevolência, que andemos com humildade
como o nosso Deus. Como é que nós temos andado como igreja de Cristo? Depois de tanto tempo, isso não é cobrança, era uma visão global. Eu estive domingo passado, vi alguns irmãos aqui e outros à noite. Alguns poucos repetiram, de manhã e de noite. Eu não estive ainda durante a semana. Eu sei que as atividades corriqueiras, é escola, é trabalho, uma série de coisas, tomam o nosso tempo e muitas vezes somos impedidos de estar todos os dias. Mas esse impedimento de estarmos todos os dias, todas as horas na igreja, será que nos impede de termos também um culto devocional, um momento de meditação, um momento de leitura bíblica em nossas casas? Não, é impossível. Meu marido chega a tal hora, meu filho chega a tal hora, não sei quem chega a tal hora. Ultimamente, eu tenho observado que muitas pessoas não oram nem na hora da refeição. Pega o prato, liga a televisão e hoje, só a graça, né? Hoje tem Jogo do Brasil. Eu grito feito uma condenada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer tudo antes. Até a roupa de pôr na igreja, já tá lá no cabide, para ficar aquele momentinho para torcer para o meu país. Será que nós reservamos um tempinho no nosso dia para as coisas do Senhor? Será que nós paramos para orar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para o Senhor? Conversarmos com o Senhor? Chorarmos com o Senhor? Nos alegrarmos com o Senhor? É muito gostoso compreender o que é oração. Oração eu posso fazer em qualquer lugar. Outro dia passaram uma reportagem sobre aquele arroxo que tem no meio de transporte, né? O metrô ali, todo mundo... E tinha um rapaz com um negócio no ouvido. Eu imagino que devia ser um som bem orquestral. Não é aquele... Tum, 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 que a gente ouve por aqui. E aí o camarada estava com um livro, o maior arroxo. E o repórter falou, olha, como que esse rapaz consegue ler no meio dessa confusão? E ele... Será que nós não podemos nos desligar e entrar em sintonia com o Senhor aonde quer que nós estejamos? Estamos no transporte, estamos andando, o Senhor abençoe esse bairro, abençoe o nosso governo. Eu vinha passando de ônibus e vi 2 rapazes conversando, um estava completamente entupido de drogas, estava visível. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Tão jovem, deve ter passado a noite se drogando, sei lá o que fizeram. A violência que impera no nosso país. Os nossos filhos, ainda na sexta-feira que teve vigília, o tema foi família, aqui na igreja. Quantos vieram? Nem vou perguntar, nem levantei a mão, por favor. Você está interessada na sua família? Ah, não, a igreja ora, é dever da igreja orar. O pastor ora, os presbíteros oram, os diáconos oram, a professora da escola dominical. Para que eu vou orar? Eu tenho que receber. Várias pessoas me perguntam, Esther, como é que o missionário sai da sua terra, da sua casa e tem determinadas coisas sofríveis lá fora? Então, o meu rótulo de ser missionário não é para receber aplauso nem elogio. O Senhor nos colocou no campo, tanto fora como dentro, como aqui, lá fora, para sofrermos, para sermos esbofeteados, pisados, amassados, para que a glória do Senhor seja manifesta. Ai, que pregação bonita! Ih, me convida outro dia porque eu preciso pregar, os irmãos não entenderam.
vocês precisam ouvir a voz do Senhor. Não a voz da Esther nem de outros. Mas que palavras que me tocaram. Por favor, não fala isso para mim. Eu vou me sentir ofendida. Mas quando o irmão falar, a palavra do Senhor me tocou, não a sua. Aí nós vamos estar de acordo. O que a igreja de Cristo tem feito? A palavra de Deus nos exorte. Ouça e seja praticante daquilo que ouve. Mas muitas vezes nós ouvimos e saímos daquela porta e já esquecemos. O que mesmo falou de manhã? Eu estava tão distraído. As ocupações da minha vida, do dia a dia, estão me tomando conta de si. Qual a passagem bíblica que foi lida? No lugar onde eu estava, por questões políticas, os crentes leem o Salmo, mas não pregam sobre o Velho Testamento. O Velho Testamento conta a história do país rival. Problema? Só se prega no Novo Testamento. A Bíblia é só o Novo Testamento? Eles acreditam no Velho Testamento. Mas se pregarem sobre o Velho Testamento, é capaz da igreja toda ser bombardeada. Não prega sobre o Velho Testamento. Só se lê os Salmos. Lê. Nunca se prega sobre o Antigo Testamento. Qual a verdadeira visão da igreja para com a obra de Deus em relação aos escolhidos dele? Congregações, prédios de igreja, orçamentos aparecem em diversos tamanhos. Como temos efetivamente desempenhado o ID? Como anda a comunhão com os irmãos? Tem irmãos que comprou um lugar na igreja. Se tem alguém que senta ali, por favor, esse lugar aí é propriedade minha, eu já tenho ali há muitos anos. Como é que é? Aonde estão os samaritanos? Uma igreja pequena, com grande visão, tem um impacto maior do que uma grande igreja com pequena visão. Nós temos observado que a igreja brasileira se fala muito em parte financeira. É importante. É importante construção de prédios. É importante grandes monumentos, grandes propriedades. Mas quem que está ocupando essas propriedades? Como é que anda a igreja visível, cada um de nós por aí? Sem visão. Sem visão do reino. Sem direção. Nós temos muitas vezes vindo assistir às reuniões dominicais, como sentamos para ver uma televisão, um filme. Aquilo me interessa, ok. Não interessa, deleta. Opa, soltei uma palavra boa, né? Deleta. Por favor, registrem isso. Apaga. Aquele pastor, aquela missionária tá me incomodando. Fala o dia, se eu chegar ali na porta e ouvir a voz dela, casa. Não quero ouvir. Só vou para ouvir aquilo que me interessa. E muitas vezes aquilo que é bom para nós é chicote. A gente sai. Motivos de oração. Para que exemplares bíblicos cheguem até a igreja perseguida. Mas como é isso, Esther? É proibido a Bíblia lá.
Abertura política dos governos. Se de repente o nosso governo chega a um acordo que não vai ter mais reunião, não vai ter igreja com cara de igreja, acabou. Cristãos sejam fortalecidos no Senhor. Irmãos, os nossos problemas perto de irmãos que estão espalhados pelo mundo são nada. Cristãos que sejam libertos. O testemunho dos perseguidos possa guiar outros a Cristo. Eu me lembro que já os 3 relatos de missionários que morrem no campo, o traslado do corpo para o país é uma fortuna. E a maior parte opta para ser enterrado no mesmo lugar. E no enterro dessas pessoas, quantas vidas se entregam a Jesus? A igreja livre possa juntar-se a eles, a igreja perseguida, num só espírito. Não só de palavras, mas de ação. Eu sempre digo que eu não sairia da porta da minha casa se não fosse a igreja me acompanhando, principalmente em oração. Se irmãos fiéis, e eu me lembro que uns anos atrás tinha um irmão na igreja que falou: Esther, eu vou ser sincera. Eu não vou dizer que todo dia eu oro por você, mas quando eu me lembro, eu oro por você. Irmão, é uma sinceridade, não adianta. Eu oro todo dia. Não, é mentira. Às vezes nós temos tantos pedidos que nem lembramos. Aí tem uma reunião lá missionária, alguém fala assim: olha, vamos orar. Muitos irmãos nem me conhecem, nem me conheciam. Cada vez que eu venho tem gente diferente na igreja. Mas orem, porque as suas orações chegam até eles. O Senhor opera milagre através das suas orações, através das nossas orações. É muito gostoso saber que jovenzinhos, crianças, adolescentes lembram, e muitas vezes eles lembram mais do que os adultos. Parece que eles estão meio avoadinhos, de repente falam uma coisa lá. Epa! Irmãos, vamos orar. Vamos nos derramar perante o Senhor. Pelas nossas vidas, a começar em nós. Lembra daquele cântico? A começar em mim. Senhor, transforme. Transforme a minha vida, transforme a minha casa, transforme a minha igreja, transforme o meu Brasil, transforme o mundo. Irmãos, nós não estamos nem um pedacinho do que vai acontecer. Vai acontecer coisas terríveis. Hoje em dia, a gente sai com medo de tudo. Está dentro de casa com medo. Alguém falou assim, olha, daqui uns dias, tá claro isso. A pessoa normal fica presa e o preso fica fora. Eu falei assim, menos em Cabo Verde. Em Cabo Verde, a lei, o camarada fica preso e tem que pagar pelo tempo que ficou hospedado lá. Aqui no nosso país, o povo pede para ser preso porque tem mordomia lá dentro. Na sentença do povo, que é preso lá, o juiz determina 20 anos. Você vai pagar 20 anos de hospedagem, comida, cama e dormida. Depende da penalidade, se matou, se roubou, se o quê, para a família de quem você matou. Que é o contrário. Cumpriu 20 anos, cadê o dinheiro da hospedagem? Como? Não tem. Fica aí, fica podre. Não sai. Aqui o povo comete um delito. Deixa eu cometer mais um, tá muito ruim aqui, deixa eu ir pra cadeia. Volta. Será que as nossas leis precisariam ser mais duras? Eu não concordo com isso. Estados Unidos, muito próximos de nós, tem pena de morte. E o povo comete mais barbaridade do que nós. A coisa tem que vir por dentro, gente. A transformação é interna.
Não adianta aprender, açoitar, botar na cadeira elétrica, não. A coisa tem que ser espiritual. E nós temos essa mensagem. Que o governo não tem. Que os homens não têm. Mas somente aqueles que conhecem a palavra de Deus. Quem éramos nós? Ah, eu nasci num lar cristão. Daí? Às vezes os filhos dos crentes são piores do que os outros. Não fala nada. Mas quem era você antes, pessoalmente, individualmente, conhecer a Cristo como seu Salvador? Não importa que o seu pai é pastor, que a sua mãe é presidente da SAF. Quem era você antes e quem é você agora, transformado pelo sangue de Cristo Jesus. É esse testemunho que nós temos que falar, que nós temos que viver, que nós temos que praticar. Enquanto podemos. Aproveite. Muitas vezes só damos valor quando perdemos. Mas hoje, logo hoje, recolheram minha Bíblia, ainda bem que eu tirei o pó. Que isso? Que isso? O filho, o marido chega, trouxe minha Bíblia, mulher? Uai, a mulher que tem que pegar sua Bíblia? O filho, mãe, tá tudo aí em cima. Tá, a mãe vem até com um carrinho de feira trazendo as coisas, porque é Bíblia para toda a família. Não. Eu tenho que ter intimidade com essa palavra. Eu tenho que decorar. Eu tenho que olha, é isso e viver. Rebater. Não, irmão, não é bem assim, não. A palavra de Deus diz isso. O mundo, as leis lá fora estão dizendo isso, mas a minha palavra, a nossa palavra diz isso. Com que conhecimento? Lendo e estudando a palavra. Eu não ouvi nenhum sinal, eu estou meio surda. Tocou, mas ele está com um problema mesmo. Hã? Mais 5 minutos. 5 minutos. É, porque está com um problema. É. Senão a gente não... Eu ainda tenho tempo. E eu gostaria desses 5 minutos, 10 minutos, não sei. Não, isso foi combinado. Eu falei pra ela, quando eu falar assim, fala. Mas vamos agora orarmos em voz audível. Pode gritar bem alto, nós podemos fazer isso. Eu sempre digo que o som que sai de dentro das nossas casas é tão importante para os nossos vizinhos. Já parou para pensar? Que som que sai da tua casa? Acho que vocês já devem ter lembrado, muitas vezes alguém fala que um pastor resolveu fazer uma visita surpresa, né? E quando avisa, o pastor não é ladrão, né? Fazer surpresa. Não. Mas de vez em quando... É chique, né? Oh, será que eu posso? Ontem alguém me ligou e eu falo, será que eu posso? Ah, vamos marcar tal dia. Aí já prepara, né? Mas quando se faz uma visita surpresa, você se prepara porque aí pode ter coisa. E aí o pastor mais ou menos sabia que a comitiva dele, aonde que morava o irmão, a irmã... E tá caminhando pela rua, olha, tá morando aqui uma pessoa assim, assá, não. Aí passa outra casa, assim, deu a descrição, tal. Eles frequentam tal igreja. O quê? Por essa descrição, aquela gente vai em igreja. E quando fala evangélico, aí que a coisa pega, né? Porque hoje em dia os evangélicos, acho que mancha pura. Aí... De repente, é bem ali, mas eles não têm nada de cristãos. Aí o pastor falou, meu Pai Celeste, realmente tem um monte de cabrito lá no meu rebanho, né? Porque, que é isso? Aí aperta a campainha, e 2 vezes, e 3 vezes, o som, tum, 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 lá de dentro, e misturava com xingação, palavras de baixo galão, tudo que se possa imaginar.
De repente, abre a porta a dona da casa. Meu Deus, sempre cai sobre a mãe, né? O filho faz coisa errada, nunca pergunta quem é o pai. Não, é sempre a mãe, né? Já notaram isso? Aí aparece a mãe com avental de gordura, a mão toda graxa, de bobe na cabeça, aquela coisa terrível. Aí, quando abre assim, pastor! Pum! Aí com a porta fechada, 5 minutos, pastor, 5 minutos. Gente! O pastor tá em casa com a comitiva lá e tal. Que som que está saindo da nossa casa. Os nossos vizinhos nos conhecem como? Os barderneiros. Aquele que tem uma linguagem mundana. Que som que nós estamos ouvindo? Não é possível que tum, 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 e tum, 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 estoura tudo quanto é caixa, seja bom pra gente. Dá licença. Agora não vamos pro extremo, né? Só clássico. Bob. Mas vamos dosar. Qual é o nosso linguajar? É só palavrão? Qual é a nossa vestimenta? Não, Esther. Se nós formos andarmos tudo nos conformes, os nossos filhos vão ser ridicularizados. Eu vou numa reunião de pais, eu não vou ser identificada como tal. Se eu não botar uma musiquinha lá, tchan, 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 da novela lá não sei das quantas, vão falar que eu estou um pouco fora. E a palavra de Deus, como é que fica? Então eu gostaria de, agora já até passou os 5, né? De 2 orações, um desse lado, outro desse lado, e eu encerro com uma oração. Por favor, aquele que sentir o desejo de levantar a sua voz pela igreja perseguida. Então, desse lado esquerdo, alguém ore, por favor, pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos. E desse lado, alguém ore pela igreja livre, que somos nós. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos por estarmos aqui na Tua casa nesta manhã, ouvindo da Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu imenso amor, pela Tua bondade, ó Pai, pela Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor alcança os nossos corações e tem alcançado corações dos Teus filhos em todo o mundo, ó Deus. Mas neste momento nós queremos clamar por aqueles irmãos que estão sofrendo perseguição, Senhor. Jesus. Nós queremos clamar porque nós nem sabemos, ó Pai, ao certo a dor que eles sentem, ó Pai. De tamanho sofrimento que eles vivem por serem presos, serem retirados das suas famílias. Parece uma realidade tão distante de nós, ó Deus. Mas nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Pai. Que o Senhor abençoe os governos, ó Deus, para que essa injustiça e impunidade que existe em tantos lugares, até uma desumanidade, Senhor, que isso possa ser amenizado, ó Pai. Mas principalmente que, mesmo se as lutas continuarem, eles possam continuar firmes no Senhor, ó Deus. Que, acima de tudo, eles possam ter a certeza de que o Senhor é com eles, ó Pai. Enche os seus corações com o Teu Santo Espírito, ó Pai, para que eles jamais sintam-se desamparados, Senhor. Levante mais e mais irmãos para apoiarem, ó Pai, este trabalho lá e aqui, Senhor, em orações e sustento financeiro, e que nesses lugares mais cristãos possam ser levantados, ó Pai, que eles possam se identificar uns aos outros para que possam se apoiar como igreja, ó Deus. Amém. Que o Senhor esteja abençoando aqueles que estão presos, Senhor, aqueles que estão passando necessidades, aqueles que estão sendo privados, Senhor, de desfrutar de algumas coisas em seus países, ó Pai, que o Senhor coloque a Tua mão poderosa sobre as leis dos países, sobre os governantes, Senhor, sobre a própria população. Desperta, Senhor, a população para que eles possam enxergar isso que tem acontecido, ó Deus. Nós sabemos, Senhor, que o mundo caminha para isso, porque a Tua palavra diz que os últimos tempos seriam maus, ó Pai. Mas que o Senhor esteja
levantando a tua igreja, ó Pai, que o Senhor esteja dando coragem a nós e a eles para nos levantarmos, para levantarmos a bandeira do teu evangelho, para vivermos para a tua glória, Senhor, para não ficarmos mais acomodados, tanto aqui quanto lá, Senhor, que sejamos cristãos verdadeiros, Senhor, que possamos viver para ti, não para nós mesmos, ó Deus. Nós clamamos, Senhor, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos essa oportunidade que nós tivemos, apesar, Pai, do susto, mas isso serviu para que nós pudéssemos ver e entender o valor da liberdade que nós temos no nosso país, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque no nosso país nós temos a liberdade, Pai, de nos reunirmos como igreja para cultuar a Ti, sem limites, ó Pai. E nós também agradecemos porque nós podemos falar de Ti nas praças, nos meios de transporte, nos hospitais onde vamos. Nós podemos estar falando livremente de Ti, do Teu amor, da salvação através de Cristo. E que nós, Pai, venhamos a nos conscientizar e valorizar esta liberdade que nós ainda gozamos aqui no nosso país e aproveitemos ao máximo, ó Pai, para vivermos uma vida dedicada a Ti, para crescermos nós mesmos, Pai, na Tua graça, no Teu amor, no conhecimento da Tua palavra, para poder transmitir isso a outras pessoas, que aonde moramos, em todo lugar onde formos, as nossas vidas possam ser testemunhas da Tua graça, da Tua maravilhosa graça em nossa vida, Pai. Nós Te louvamos, ó Deus, por este dia, Te louvamos por esses momentos, por todas as informações e muito mais agradecemos porque no nosso país nós temos liberdade, onde infelizmente outros países nós ouvimos que há muitas perseguições, não há liberdade religiosa e muitos estão sendo impedidos de ouvir a Tua palavra, Pai. Nós louvamos, ó Deus, por todos esses Teus servos que mesmo sendo perseguidos, têm ido proclamar a Tua palavra e a Tua palavra tem sido pregada. E nós louvamos, ó Deus, também por todos os meios de comunicação, por todos aqueles que têm se levantado para pregar a Tua palavra, para anunciar a boa nova do Evangelho. Amém, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso e nós nos alegramos e nós vemos que ó Pai, nós temos prazer em Te servir, porque vale a pena, Pai. Vale a pena dar a nossa vida pelo Teu trabalho, pela Tua obra, em prol, ó Deus, daqueles que ainda não Te conhecem. Nós louvamos a Ti, pedimos que o Senhor nos ajude a permanecermos assim fiéis na Tua presença. E agradecemos por essa igreja neste local e por todos os irmãos aqui. Muito obrigada por tudo, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Continuando na Tua presença, Senhor, nós Te louvamos pela oportunidade que ainda temos de anunciar a Tua palavra no nosso país. Te louvamos, Senhor, porque um dia, de diversas formas diferentes, nós fomos alcançados por Ti. Tu tens estratégias diferentes para cada um de nós. Te louvamos, Senhor, porque somos despertados a cada dia com o chamado, com a ordem para estarmos apregoando a Tua palavra. Vivifica-nos, Senhor. Desperta aquele que dorme. Desperta, Senhor, aquele que dorme. Dai-nos a Tua graça, dai-nos estratégia, dai-nos visão espiritual, dai-nos prática de vida, a ponto das pessoas perguntarem: que Deus é esse que você segue? Nós não seguimos uma religião, nós seguimos a Cristo Jesus. Anuncia isso, fale conosco, abra o nosso entendimento, Senhor, para discernirmos qual seja a Tua boa e agradável vontade sobre as nossas vidas. Dai-nos um dia abençoado, que possamos sair daqui incomodados com a Tua palavra. Se aquele que se chocou pode sair mais chocado ainda. Em nome de Cristo
Cristo Jesus, Senhor. Levante homens e mulheres, Senhor, dispostos a te servir com prática de vida cristã. É no nome santo do teu Filho amado Jesus que eu oro agradecida por mais essa oportunidade. Amém. Irmãos, nós vamos passar mais um vídeo. Peço o pessoal do som lá da técnica que se prepare. É uma legenda ali, nem sei se todo mundo vai conseguir enxergar, mas acho que pelas imagens dará para entender. Alguns avisos. Algum irmão ficou com a Bíblia da irmã Karina? Ou se alguém achar, por gentileza, entregue para um diácono ou entregue para a própria Karina. Não está lá com confisco. Uns avisos da junta diaconal. Os carros que estão aqui, eles precisam sair, tá? Se alguém colocou o carro aqui vai ficar para o almoço, tem gente que não vai ficar, então os carros precisam sair, depois saiu todo mundo, se quiser colocar de volta pode colocar, tá? Mas, por favor, procurem aqueles que colocaram o carro do lado aqui, tirarem o carro para não ficar nenhum irmão preso aqui que não vai ficar no almoço. Inclusive o meu está ali e eu tenho que sair. Pode passar o vídeo. Was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, where I beheld your
Jesus is my life. Hallelujah. Oh, that hell is blind. Hallelujah. Jesus is, hallelujah. Amém. Hoje é dia da igreja, domingo da igreja perseguida, é dia do Senhor. Quero conclamar você a usar bem o seu dia, dedicá-lo à oração, dedicá-lo à santificação, buscar a palavra. Hoje é dia de comunhão do Senhor, a Santa Ceia do Senhor será oferecida ao povo do Senhor. Quero convidá-lo a voltar à noite com a vida consagrada diante do Senhor. Irmão, essa é a nossa missão, vivermos para Cristo. Nós só estamos aqui por causa dele. O que nós temos é Cristo, ele é tudo que nós temos. Não há nada mais importante que isto. A vida pode acabar daqui a 1 minuto, a vida pode não prosseguir nos próximos anos. Mas isso, para quem crê no Senhor Jesus Cristo, na verdade, a verdadeira vida ainda está por vir. Se você não tem falado isso para os seus filhos, não tem vivido isso na sua casa, hoje é um dia para você recuperar isso na vida da sua família. Não seja tão pragmático, achando que o ganhar a vida é o dinheiro que se ganha no dia a dia, o trabalho, a saúde. Ele veio para que tenhamos vida, vida eterna, vida abundante. Então quero convidar você a fazer desse dia do Senhor um dia diferente. Se você for ficar no almoço conosco, o almoço de confraternização de toda a igreja, nós queremos então, desde este início de manhã, com esta aula preciosa que tivemos, já colocar diante do Senhor essa nossa expectativa de que um dia estaremos tão juntos, porque seremos um só povo. Seremos um povo a falar uma única língua, porque todas as línguas se tornarão única, no sentido de que todas as línguas louvarão o Senhor. Seja Carajá, seja o árabe, o português, seja o povo da Austrália falando em inglês. Eu não sei qual vai ser a língua lá do céu. Dizem que a língua no céu vai ser o inglês, porque é a única língua que os americanos sabem falar, né? Mas acho que não, gente. Acho que isso é injustiça e brincadeira com eles. Vamos ficar em pé, vamos receber a bênção e partir para um domingo com o Senhor. Que a graça do bom Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, Deus Filho, e as ternas e eternas consolações do Deus Espírito Santo repousem sobre vós, meus amados irmãos, e sobre toda a nossa família da fé que está espalhada pela face da terra, hoje e todos os dias, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom domingo para todos, que Deus abençoe. Os do almoço, procurem o pessoal da cozinha ali para ver os detalhes.